Não, eu não estou Não compartilhando está nada. aparecendo com você, para vocês? Não. Não, então. Quem que está... Eu só estou vendo. Eu estou vendo só ela aqui no coisa aqui. Só um minuto, então. Não estou passando. Quem que está compartilhando? É aqui, a Cássia que está compartilhando. Meu Deus. Para mim está aparecendo, Cássia, mas para eles não. Gente, Não, tá ouvindo? Pessoal, Sim. eu acho que se vocês clicarem no pininho, que está escrito assim, fixe a apresentação da Cássia, aí ele aumenta. Isso aconteceu comigo também de manhã, ele ficou aparecendo assim pequeno, mas quando eu cliquei no pininho do fixar, aí ficou grandão para mim. E agora subiu Eu acho que ela. ela tirou. Agora sumiu, Mas peraí, onde que ela está a apresentação? Acho que ela vai colocar de novo. Vai colocar. Agora sim. Agora sim, né? Então tá. Oi. Boa noite, né, a todos e a todas. Aqui estamos de volta, né? A continuidade da semana acadêmica, que infelizmente está terminando, né? Quer dizer, foi bom, mas gostaríamos de um pouco mais, né? Mas é assim mesmo. Aqui tem uns informes para todo mundo dos participantes, tá? Sejam bem-vindos à nossa quinta semana, né? Por favor, mantenham suas câmeras e seus microfones desativados. As apresentações serão gravadas, serão disponibilizadas nos canais oficiais do IFRJ posteriormente. O chat deverá ser usado apenas para relatar as dúvidas relacionadas aos trabalhos apresentados. Os certificados serão enviados 60 dias após o término do evento. Desejamos a todos um excelente evento. Agora eu vou colocar aqui só, deixa eu ver se eu tenho uma janela. Janela, compartilhar agora. Não, o nosso professor. Está conseguindo ver aí o slide? Eu não estou. Ainda não. Ainda não? Espera aí. Deixa eu só... Agora eu estou vendo sua tela, professor. Espera aí. Está conseguindo ver agora? A gente está vendo, sim. Está vendo a lista de documentos. Não. A apresentação, não. Não? Agora também não? Não. Ué. Vou interromper o compartilhamento. Espera só um pouquinho. Eu não estou conseguindo abrir, não. Professor? Não se preocupa com isso, não. Então, fala de boca. Você quer que eu me apresente? Eu me apresento para ganhar tempo, não tem problema, não. Fica tranquilo. Não tem problema, não. Então tá bom. Faz esse favor aí. Tá. Pode deixar que eu me apresente. Eu vou falar aqui para o senhor, aqui, ó. Deixa que eu falo aqui. Ó. O professor Luiz Antônio Viegas da Silva é palestrante, né? Ele é engenheiro de segurança civil e doutorado também. Mais de 40 anos atuando como engenheiro de segurança em empresas do ramo de petróleo, petroquímica e farmoquímica, nuclear, offshore, naval, entre outros. Mais de 33 anos como professor nos cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança e curso de Técnico de Segurança, do Cefet, UF, Estácio, Veiga de Almeida, entre outros. Tá? Atualmente, coordenador do curso Técnico de Segurança do Trabalho e presidente da CPPD do Cefet RJ, e outras atividades correlacionadas à QSMRS. O palestrante abordará a temática das diferenças entre limite de tolerância
nacionais e limites de exposição internacionais dos riscos químicos. Essa palestra começa, né, às 20 horas, vai até às 21h30, sendo que de 20 às 21 horas é a duração da palestra em si. E o questionamento é de 21 às 21h30. Tá bom? Ok, então, professor. Muito obrigado a todos. Primeiramente, agradecer a vocês todos aí pelo convite, o apoio que estão dando, a Francine, o professor Eduardo Moisés e até o professor Gilson, que me convidou para essa palestra, né? Como o professor Moisés já falou, aqui não há nenhuma preocupação entre palestrante e professor. Eu já estou nesse ramo aí de segurança do trabalho há 40 e poucos anos e como acadêmico acima de 33 anos. Unifiquei tanto a carreira industrial como a carreira, vamos dizer, acadêmica e outras coisas mais que não vêm ao caso, né? A gente acaba jogando em tudo quanto é posição. A minha vida profissional ela se deteve muito, muito no ramo petróleo, petroquímico, farmoquímico, gás químico, etc. Atualmente, eu coordeno lá o curso de segurança do trabalho já há alguns anos, e agora o mandato foi postergado por mais 2 a partir de ontem, e já coordenei a pós-graduação de segurança do trabalho. Nos últimos 20 anos, eu passei a ministrar aula no Brasil inteiro, através de outras universidades, como professor colaborador, né? Ajudando. Então, a gente tem uma noção bastante de como é que anda a formação, tanto de engenharia de segurança do trabalho, como do curso técnico de segurança do trabalho. Eu vou colocar, na verdade, apenas um conceito de riscos químicos voltado a limites de tolerância nacionais e internacionais. Logicamente, isso é um grão de areia no oceano em relação às questões de saúde e segurança, né? Existe uma diversidade de especialidades e o profissional de segurança ele poderá trabalhar em qualquer área. O tema dessa palestra é com o objetivo de informar aos alunos de vários cursos, tanto do nível médio como superior, como nós estamos defasados durante anos em relação à legislação de substâncias químicas, que acaba acarretando danos à saúde do trabalhador, e o profissional de segurança aprende a lei, e a lei, na verdade, ela não ajuda, ela está totalmente defasada. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, nós temos aí praticamente aí uma hora para falar, há bastante tempo, apesar de ter bastante slide, mas esses slides vão ser projetados bem rapidamente. Eu vou compartilhar com vocês, depois que eu compartilhar, vocês só me avisam se estão conseguindo ver o compartilhamento, tá bom? Conseguindo ver o compartilhamento, tá tudo bem. Vocês estão vendo aí meu computador? Sim. Tá, então vamos lá. Ótimo. Como a gente acaba estando na parte, vamos dizer, telepresencial, a gente não tem a percepção do que o aluno vê propriamente dito. Eu vejo meu slide todo ampliado, mas eu não sei se vocês veem isso ou veem pequeno. Como é que vocês estão vendo? Estão vendo ele ampliado, praticamente utilizando quase toda a tela do computador? Isso, ampliado. Então, tá ótimo. Então, o que nós vamos falar aqui rapidamente? Eu vou ser bem rápido, porque eu vou falar conceitos, muitos conceitos que vocês ainda não devem ter aprendido, ou se aprenderam, eles foram superficiais. E eu vou manter a superficialidade também, porque é uma palestra, não é uma formação minuciosa. Tá bom? Uma disciplina de risco químico, a gente, no mínimo, ministra em 60 horas. Então, vocês não vão conseguir aprender em 1 hora. É só uma trilha para que vocês possam ter uma visão do caminho a ser construído. Então, a conversa é substância química, limite de tolerância no Brasil versus os limites de tolerâncias internacionais, publicado em países que têm uma visão mais estratégica para a proteção do trabalhador. Então, vamos lá. O que a gente vai ver aqui rapidamente? O sistema respiratório humano, eu vou passar rapidamente o que é o nosso sistema respiratório, porque as substâncias químicas, elas vão diretamente entrar nas vias respiratórias, ou cutânea, ou digestiva. A digestiva, praticamente, a gente não coloca como um fator crítico de sucesso, porque ninguém bebe substância química ou engole, a não ser por um erro acidental, mas existe a absorção respiratória, que é 99%,
e 1% aí cutânea, e a cutânea não é estabelecida nem nas leis, nem nas normas técnicas, é só respiratória. Vou falar informações gerais sobre substâncias químicas, uma visão como é que o mundo pensa sobre ela, as legislações, normas regulamentadoras voltadas à substância química, os critérios técnicos estabelecidos pela Conferência Governamental de Higienistas Ocupacionais dos Estados Unidos, chamada ACGIH, que é estabelecida dentro da nossa NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que vai sofrer modificações agora, a partir de janeiro, vai voltar a ser chamado Riscos Ambientais e não Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Vamos falar sobre os critérios legais da NR15 para anexos químicos, que são anexo 11, 12, 13 e 13A. Os limites de exposições internacionais, tem dezenas de limites internacionais aí. A gente vai falar só uns 4, França, Inglaterra, França, Espanha, que eu coloquei, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Tem diversos, China, Índia, Tailândia, Argentina, etc. Vamos falar só de uns rapidamente. Tabela comparativa entre os limites brasileiros e os limites internacionais mais científicos. Então, vamos seguir em frente, vamos começar com o sistema respiratório humano. Então, as vias respiratórias se dividem em pulmões, né? Então, a gente tem rapidamente, não vou entrar em detalhe técnico, só vou mostrar. Nós temos as fossas nasais e a boca. Tem muitas pessoas que muita gente que tem problemas nas fossas nasais acaba respirando pela boca, mas a boca vai para um outro caminho. Então, na verdade, as substâncias químicas, elas devem ser consideradas entrando pelas fossas nasais. Bem, nós temos os pulmões, né, que recebe tanto os aerodispersóides, que a gente vai falar, os gases, os vapores, eles estão localizados na caixa torácica, ele é limitado pelo externo, pela coluna vertebral e pelo processo de inspiração, né, que é quando existe a pressão negativa no pulmão e o músculo diafragma se abaixa, e temos a expiração, que ocorre quando existe pressão positiva no pulmão e o músculo diafragma se relaxa. Então, a gente inspira e expira o tempo todo, o dia que parar de fazer isso, morre. Então, não tem jeito, tem que continuar funcionando. E a gente tem que entender que a substância química, ela vai entrar no sistema respiratório. Se for um aerodispersóide, no bronquilo terminal, chegando até ao nível alveolar, onde faz a troca gasosa e joga para a corrente sanguínea, que é o caso dos gases e vapores. Nós vamos falar isso mais adiante. Bem, dentro do pulmão, você tem a traqueia, que ela é feita por anéis de cartilagem incompletos. A gente consegue mexer na traqueia, só você segurar abaixo do seu queixo, você segurar ela e você movimenta ela, porque os anéis são incompletos. E você tem os brônquios que entram no pulmão, que são anéis de cartilagem completos, que são anéis rígidos. E você tem o pulmão direito e você tem o pulmão esquerdo, e esses pulmões têm designação de lóbulo superior, lóbulo médio e lóbulo inferior. É uma visão voltada para a área de saúde ocupacional. Não adianta a gente entender a substância química e não entender os efeitos que ela pode dar dentro do corpo humano. Bem, existe uma árvore brônquica, que cada árvore, ela vai, cada galho vai diminuindo no decorrer do seu caminho. Então, se eu tenho uma partícula que entra no meu sistema respiratório, quanto maior o tamanho aerodinâmico da partícula, mais ela vai ficar retida na traqueia, no brônquio, no bronquilo, quanto menor ela vai para o bronquilo terminal dos alvéolos. Essa árvore brônquica ela é toda definida pela medicina, em relação tanto pela medicina normal, convencional, como a medicina do trabalho, dando nome a todas essas árvores e todos esses caminhos. Bem, existem os alvéolos, que são esses cachinhos de uva que está aqui, que é a parte onde há a troca gasosa. Você tem um bronquilo terminal que se liga aos alvéolos e aqui você faz a troca gasosa. Então, o ar que entra no sistema pulmonar passa por toda a árvore respiratória, que é uma couve-flor invertida, e vai fazer troca gasosa aqui. Então, a gente já pode perceber que quanto menor o tamanho dinâmico de uma partícula, mais longe ela vai na árvore respiratória.
e se for um gás e um vapor, ela vai passar pelo alvéolo, vai fazer a troca gasosa e vai para a corrente sanguínea. A gente vai falar adiante. Bem, então está aqui o ar com O2 difunde-se para o alvéolo, para o interior do capilar, e vice-versa. O CO2 difunde-se do capilar para o interior do alvéolo, e a gente tem esse processo de inspiração e expiração, a troca gasosa. Então, a gente coloca ar, que a gente pensa que está limpo dentro do pulmão, e às vezes ele está contaminado com agente químico, e retira o ar impuro e joga para fora. É o processo de trabalho. Então, a substância química é definida de uma forma bem científica. Então, a NIOSH, que é o Instituto Nacional de Segurança, que contém uma atividade potencial intrínseca capaz de intervir no sistema biológico, levando a um dano, lesão, injúria, quando absorvido pelas diversas vias de penetração. Encontra-se em vermelho, em letras maiores, a respiratória, em letras em negrito menores, a cutânea digestiva. Então, a respiratória é a que é considerada pelas legislações de todos os países, bem como por entidades técnicas e científicas. A cutânea digestiva é informativa, principalmente a digestiva, só se for algum descuido dentro do ambiente de trabalho. A cutânea acontece, mas não consegue-se atualmente nenhuma prova do percentual absorvido por via cutânea em relação ao percentual absorvido por via respiratória. Então, não é considerado via cutânea em nenhuma legislação mundial ou em órgão técnico. Sabe-se que contribui para um dano ao trabalhador, não se sabe o percentual. Então, se recomenda sempre a utilização de equipamento de proteção individual, tipo luva, aventais, roupas protetoras, para evitar o contato dessa substância química com a líquidos gasosos ou substâncias químicas, pode ser classificada em que a gente vai falar daqui a pouco. Existem outras formas. Então, o próprio NIOSH, ele considera uma substância química aquela que apresenta potencial tóxico para provocar irritação ou hipersensibilização da pele, das membranas, mucosa, formação congênita, diminuir o estado de alerta ou alterar comportamento humano, provocar a morte em animais de experimentação por diversas vias de penetração e provocar dano à saúde do homem, levando a lesão reversível ou irreversível, produzindo perigo para a vida ou morte pelas diversas vias de absorção em qualquer concentração ou quantidade, em qualquer tempo de exposição. Eu estou lendo muito rapidamente, que são conceitos técnicos que as pessoas devem saber publicar. Órgãos de alta segurança e saúde de qualquer pessoa que coloca na internet que escreve seu bel prazer. Bem, existe uma classificação de substâncias químicas segundo a sua toxicidade. Não existe uma legislação ou uma norma técnica que eu tenha conhecimento que publique isso dessa forma. É a minha experiência de tanto ler literatura, tanto nacional como internacional, mundo afora, calculando de uma forma mais digerível para que as pessoas entendam. Então, a toxicidade, ela é segundo o tempo de resposta, que pode ser subdividido em aguda, subcrônica ou crônica, segundo a severidade, leve, moderada, severa, e outras classificações, que pode ser imediata, retardada, desconhecida. Existe um PowerPoint que a gente dá em aula, que praticamente deve ter uns 20 itens que falam dessas toxicidades. Nesse momento, é só para vocês saberem que existe uma toxicidade de uma substância química, que ela é analisada por órgãos científicos e eles agrupam praticamente dessa forma que eu coloquei. Logicamente, a gente não vai falar aqui que é aguda, subcrônica e crônica, porque isso é uma palestra, não é uma aula, mas é uma informação que vocês devem ter conhecimento. O que é uma situação aguda? O que é crônica? O que é uma severidade moderada? Isso é importante quando a gente tem contato com substância química, porque
que a gente pode ter um contato de uma forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, durante uma vida laboral de 20, 25, 30 anos, em baixa concentração, e eu posso ter simplesmente uma exposição decorrente de um acidente de processo, uma contaminação altíssima. Então, eu posso respirar metano, propano, gás sulfídrico, hélio, em baixa concentração durante uma vida inteira de trabalho, como um operador de uma área de petróleo, ou de petroquímica, ou de química, respira, ou ele pode ter um vazamento de gás na própria unidade dele, ao qual ele respira uma concentração de propano, de butano, de gás sulfídrico tão elevada que causa a morte dele. Então, uma coisa chamada higiene ocupacional, que você vai tratar as baixas concentrações no ambiente de trabalho, que é o dia a dia para evitar a doença ocupacional, e vai tratar as concentrações elevadas decorrentes de falhas no processo que poderão causar dano ao trabalhador e morrer. Exemplo simples, gás sulfídrico. Baixa concentração, é inodoro e tem cheiro de ovo podre. Você percebe, tem um cheiro de ovo podre. Altas concentrações, você não percebe nada e a pessoa vem a óbito, porque bloqueia as células olfativas. Então, a gente, com gás sulfídrico, não tem o cheirômetro, tem medição com aparelho de forma adequada e utilizando máscara autônoma de ar ou máscara de alta linha em controle de situações emergenciais. Então, o profissional de segurança deve conhecer indicadores de baixa concentração para a proteção da saúde e indicadores para a proteção da vida. São coisas distintas. Então, a substância química depende segundo seu estado físico e segundo as outras formas. Então, o estado físico é o que a gente mais conhece, que são os dispersóides, que são os gases, são os vapores. E segundo o estado, segundo outras formas, eu vou colocar mais adiante, que está difundido em várias literaturas mundo afora, mas não está consolidado em nenhum local. Bem, o que são os aerodispersóides? Os americanos chamam de aerosóis, nós chamamos de aerodispersóides. São partículas, que podem ser sólidas ou líquidas, de tamanho reduzido, que ficam dispersas no ar, onde inalada pode ocasionar fibrose pulmonar, doenças broncopulmonares crônicas, alérgicas, asma ou dermatose, ou até um depósito de material que não afeta a função pulmonar. Exemplo, o pó de minério de ferro, ele dificulta a troca gasosa, mas ele não causa nenhum outro problema, a não ser a diminuição do sistema respiratório, quando ele se aloja dentro do pulmão. Em contrapartida, a sílica lipocristalizada, o SO2, ao entrar no sistema respiratório, ela dificulta a respiração, mas ela leva ao mesotelioma de pleura, que é um câncer pulmonar. Ela não é uma partícula inerte. Então, ao saber o que a ciência já estabeleceu, a gente pode ter uma ideia se aquele agente químico ele vai ser mais danoso ou menos danoso para o trabalhador em função da sua concentração, né, do seu tempo de exposição e da suscetibilidade individual do trabalhador e do próprio agente químico em si. Bem, isso é que a gente define os aerodispersóides. São sólidos, são líquidos. Os sólidos são poeiras e fumos, e a derivação da poeira é a fibra. E os líquidos são as névoas e neblina. Então, existem várias definições, estabelecendo literatura fora do que é uma poeira, um fumo, uma névoa, neblina. Elas estão na tela, mas eu não vou ler elas, senão não dá tempo para concluir a apresentação. O mais importante é que isso que eu vou falar é científico e técnico. Partículas menores que 10 micrômetros penetram no sistema respiratório. Em contrapartida, maior que 10 micrômetros não penetra. Então, a gente pode dizer que o micrômetro é um milímetro dividido por 1000. A ciência diz, é ciência, não é lei e não é norma. No Brasil não tem nada dessa informação. Que partículas que têm tamanho aerodinâmico entre 3 e 10 micrômetros são retidas pelas defesas naturais do nosso organismo e ficam no aparelho respiratório superior ou no cílio da traqueia. E 85% dessas partículas elas são devolvidas através do processo de expiração. Em contrapartida, partículas menores que 3 micrômetros são as mais perigosas, são as que constituem a chamada fração respirável, são aquelas que permanecem suspensas no fluxo de ar, passam pelo brônquio,
terminais do bronquíolo atingem os alvéolos, onde ficam depositados e nunca saem. Então, a gente pode dizer, de uma forma bem simples, que as partículas menores que 10 micrômetros penetram no organismo. Acima de 10 micrômetros não penetram. Entre 3 e 10, os nossos mecanismos de defesas, através do sistema de inspiração e expiração e a movimentação dos cílios, através das células dos macrófagos, empurra essas partículas para fora. Partículas menores que 3 micrômetros não são empurradas, elas ficam retidas. Em outras palavras, quanto menor a partícula, mais ela vai longe na árvore respiratória. Então, há uma preocupação medição do ambiente de trabalho para saber o tamanho da partícula para poder definir com mais segurança o mesh ou a trama da máscara ou do filtro ao qual o trabalhador vai ter que usar para proteção das suas vias respiratórias. As definições de poeiras, só vou ler o que está vermelho, são partículas sólidas produzidas por ruptura mecânica de sólidos. Os fumos são partículas sólidas produzidas por condensação ou oxidação de vapor de substâncias que são sólidas. As poeiras são maiores que os fumos, então, os fumos, por ser menores, são mais perigosos. Tem as névoas, que são partículas líquidas produzidas por ruptura mecânica de líquido. Exemplo, quando você faz uma pintura, você pulveriza partículas que os trabalhadores respiram, ou quando você faz uma pulverização de óleo diesel dentro de uma oficina para fazer lubrificação de peças mecânicas, o trabalhador respira a névoa do óleo. As neblinas, que é raríssimo dentro do ambiente de trabalho, são partículas líquidas produzidas por condensação de vapor de substâncias que são líquidas. Então, os aeropersóides são sólidos ou líquidos, poeiras, fumo, névoas e neblina. E tem as fibras, que é uma derivação da neblina que não está na tela. É quando o tamanho dinâmico de uma partícula excede 3 vezes o seu diâmetro. Então, as fibras, ao entrar no sistema respiratório, elas perfuram a traqueia, o bronquíolo terminal e têm dificuldade de serem jogadas para fora através da movimentação dos cílios de baixo para cima. Os gases e os vapores são tratados na higiene ocupacional da mesma forma, mas são substâncias químicas diferentes. Gás é uma substância química no estado normal de temperatura e pressão, como está na tela, de 25 graus centígrados a 760 mil de mercúrio. Os vapores é a fase gasosa de uma substância líquida. Então, nós temos que ter muito cuidado. Quando a gente fala de álcool, éter, benzina, gasolina, a gente está falando de uma substância líquida que emana vapores. É como se abastecesse o nosso carro com gasolina ou com álcool. Tem os vapores que saem, mas quando ele encontra o ponto de saturação, ele se liquefaz. Agora, o metano, o butano, o gás sulfídrico, o hélio, o acetileno são gases. Eles são comprimidos, aumentando a pressão e abaixando a temperatura, tornando eles liquefeitos, armazenando ele em, vamos dizer, sistemas, geralmente vasos metálicos, para poder utilizar eles para fins industriais, comerciais e médicos. Então, a gente vê o oxigênio comprimido para ser utilizado em hospitais, nós vemos o acetileno comprimido para ser utilizado em corte de solda, nós utilizamos o propano e o butano, que é o GLP, para utilizar ele de várias formas. Então, e baixando a temperatura, liquefazendo o mesmo e colocando no local ao qual ele fica armazenado, querendo sair desse local de armazenamento. O vapor, não, é a fase gasosa de uma substância líquida. Então, nós temos uma convenção para tratar. E os gases e vapores são tratados em ppm. Então, 1 ppm, na verdade, é 1 centímetro cúbico dentro de 1 metro cúbico. Então, quando a gente fala que tem 30 ppm de cloro no ambiente de trabalho, quando a gente faz uma medição,
estamos respirando 30 centímetros cúbicos desse gás por ar em metros quadrados que respiramos. E quando a gente fala em partículas aerodispersóides ou aerosóis, a gente fala em miligrama por metro cúbico. Então, dentro das leis, dentro das normas, dentro dos conceitos técnicos, a gente vai sempre falar ppm se referindo a gases e vapores e miligrama se referindo a material particulado. Existe uma forma de transformação utilizando o peso molecular da tabela periódica de substância química, através de um TLV estabelecido. Então, você pode colocar uma substância química em miligrama para ppm ou pode transformá-la de ppm para miligrama. Mas o correto é você se referir tantos miligramas de cobre, tantos miligramas de sílica, tantos ppm de amônia, tantos ppm de propano. Você pode falar que existe tantos miligramas de propano? Pode, mas não é correto. Mas pode. Bem, então, para a gente começar a colocar uma coisa mais prática do teoria, está aí uma angiografia de um pulmão na tela. Então, a gente pode ver que você tem a traqueia está fora do desenho, está aqui onde está a setinha. Então, a traqueia é fora, e você viu pelo aquele desenho que o pulmão se divide em pulmão direito e esquerdo, e tem um brônquio direito e um brônquio esquerdo. Então, o brônquio entra dentro do pulmão e vai se ramificando por bronquíolos, bronquíolos terminais e alvéolo. Então, aqui tem uma árvore expandida, onde tem o pulmão de uma forma global e tem a pleura que reveste o pulmão, que faz ele escorregar na caixa torácica, né? Como nós já vimos. Limitado pelo externo, pelas costelas, entre outros. Então, o que eu quero mostrar nesse slide é, se uma partícula tem um tamanho dinâmico grande, ela vai ficar retida no trato respiratório logo a passar pela traqueia, no brônquio. Ao passo que ela vai diminuindo, mais longe ela vai chegando na área respiratória. Então, a gente pode ter um conceito agora bem rápido. Quanto menor o tamanho aerodinâmico de uma partícula, mais ela vai chegar próximos alvéolos, mais ela vai dificultar a troca gasosa, mais dificuldade esse trabalhador vai ter de respirar e mais dificuldade os mecanismos de defesa terão como empurrar essas partículas para fora. Se a gente fechar aqui, nessa setinha, e dizer que essa partícula aqui que eu estou colocando, ela é menor que 3 micrômetros, essa nunca mais sai do sistema respiratório. A partir daqui, 85% sai. Então, a gente pode ter várias situações. Eu posso ter uma pessoa que respira substâncias químicas como aerodispersóides, com partículas com concentrações elevadas, com tamanho dinâmico menor que 10 micrômetros e não adoecer, porque ela está numa concentração dentro de uma normalidade e está com tamanho dinâmico que pode voltar para o ar externo. Então, a gente pode dizer, o trabalhador pode receber um adicional de insalubridade e ele não adoecer. Em contrapartida, eu posso ter uma partícula que está aqui, com tamanho aerodinâmico menor que 2 micrômetros, que não vai sair do sistema respiratório, vai incomodar o trabalhador, e esse trabalhador não vai receber adicional de insalubridade, porque a concentração foi menor do que a concentração estabelecida em lei, que a gente vai ver mais adiante. Ele pode não ter doença, mas ele vai ter um incômodo. Ele não vai receber dinheiro nenhum. Em contrapartida, o outro recebe dinheiro, vai ter um incômodo menor e não vai adoecer. Isso que está falando é a técnica, é a ciência, não é o legislador. Bem, o gás e o vapor funciona diferente. Ele passa por todo aquele sistema, entra dentro da corrente sanguínea, se mistura na corrente sanguínea e vai através daquela bomba chamada coração jogar o sangue em várias partes do corpo. O sangue com o contaminante vai fazer com que o contaminante se deposite no órgão que ele tem afinidade. Então,
O mercúrio vai se depositar no sistema nervoso. O benzeno, o tolueno, o xileno, ele vai se depositar na medula óssea, porque ele tem afinidade por gordura. Se a concentração for diária e causar dano ao trabalhador, ele vai ter uma leucopenia, depois ele tem uma neutropenia e pode ter uma aplasia medular. Então, o benzeno gosta de gordura, vai para a medula óssea. O mercúrio vai para os nervos. O chumbo vai para as juntas. Então, a ciência, através da medicina e a medicina do trabalho, já identificaram várias substâncias químicas e suas afinidades em relação aos órgãos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Bem, existem outras formas da gente classificar a substância química. O que nós, técnicos, sempre fazemos são os efeitos. O médico trabalha com órgão-alvo, mas existe o grupo químico, o uso, a fonte, o requisito como rótulo de segurança. Cada um desses é um tema de uma disciplina de 30, 40 slides que a gente fala em 2, 3 horas de aula. Então, para nós, o efeito é o mais importante. Esse efeito, praticamente, é desta forma. Então, eu posso dizer que existem classificações. A gente pode dizer que a substância química para os gases a vapores podem ser consideradas irritantes, anestésica ou narcótica, asfixiante, cancerígenas, mutagênica, teratogênica, alergênica, produtores de dermatose, toxistêmica. Se eu quiser colocar injúria vegetal, eu tenho também a fitotóxica. Então, eu posso ter uma substância química, ao entrar no organismo humano, além de ser anestésica, ela pode ser cancerígena, mutagênica e teratogênica. Então, a gente vai ter que estudar a substância química e ver o seu pior potencial de dano no corpo humano. Então, várias substâncias químicas causam vários tipos de dano, se alojando em determinados locais do corpo humano. Bem, existem coisas que não estão na nossa legislação, mas estão na ciência mundo afora. Eu posso ter substância química A e B dentro de um ambiente de trabalho. Eu posso ter A, B, C, D. Eu já tive pós-trabalho que tinha 60 substâncias químicas. O pós-trabalho que eu tive mais foi 96 substâncias químicas, ao qual um operador manuseava as substâncias químicas. Então, essas substâncias químicas, elas não trabalham de forma isolada. Então, você tem que fazer a identificação dos pós-trabalho, identificação das substâncias químicas no ambiente de trabalho, buscar uma literatura científica que só existe no NIOSH, que é o Instituto de Saúde e Segurança Americano, que é o braço direito do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, que diz os efeitos que algumas substâncias químicas causam em determinado órgão do corpo humano. Então, vamos lá, a ciência, que é muito mais complicado do que o legislador estabelece para a gente. Então, o que é o efeito simples de uma substância química? É o efeito individualizado provocado por cada substância química em um determinado órgão do corpo humano. Então, eu tenho uma substância química X e tenho uma Y. Uma vai para o fígado, outra vai para o sistema nervoso central. Elas dão efeitos em órgãos diferentes. Existe o efeito aditivo. A substância química, que geralmente pertence à mesma família, ela pode combinar. É quando o efeito combinado de 2 ou mais substâncias químicas é igual à soma dos efeitos de cada agente isoladamente. Então, se eu tenho o benzeno dentro do ambiente de trabalho e tenho o xileno, eles são da mesma família, hidrocarbonetos aromáticos. Ao entrar no sistema respiratório, ele vai passar por todo o sistema respiratório e vai lá para a medula óssea. Então, eu não posso trabalhar com a concentração do benzeno e a concentração do xileno ou tolueno separadamente, porque eles são da mesma família e eles atuam sobre o mesmo órgão. Então, eu tenho que chamar de efeito aditivo. E tem um antagonismo, que é o que nós desejamos. É quando o efeito combinado de 2 ou mais substâncias químicas é menor do que o efeito provocado por cada uma das substâncias químicas. Entra uma substância química A, num determinado local do corpo humano. Entra B, diminui o efeito de cada uma delas. Isso é o antagonismo. Então, existem outras coisas a mais que a gente não dá para falar pelo tempo, né? Vamos falar rapidamente do sinergismo. Eu tenho a substância A mais B. A mais B, a gente entende que dá C, né?
é quando o efeito combinado é maior do que a soma de cada agente químico isoladamente. Imagina que o agente químico tem uma concentração de 10. O agente B tem uma concentração de 20. A gente pensa 10 mais 20, 30. Não é, é uma coisa maior. Né? Onde está isso, professor? Em lugar nenhum. É só ciência. Não tem nada que você consiga dizer que a substância A e B vai te falar isso. Acontece? Acontece, mas não está ainda estabelecido. O que é potencialização? É quando uma substância química que não tem efeito sobre um órgão ou sistema, exemplo, uma substância aqui que eu chamei de O, é adicionada a uma substância que tem efeito tóxico sobre esse órgão, surgindo, então, um efeito muito maior. Então, essa não tem efeito, mas, ao entrar essa, mistura com essa, dá um outro efeito maior. Então, o que isso que eu coloquei agora, o efeito simples, o aditivo e o antagonismo, o sinergismo e a potencialização são informações científicas publicadas em países de ponta. Na nossa legislação, no Brasil, não tem nada disso. A gente trabalha com as substâncias químicas de forma isolada. Então, se você tem um posto de trabalho que a pessoa trabalha com 10, 15, 20 substâncias químicas, você tem que identificar cada substância química, medir a concentração dessa substância química, saber se ela incide sobre um determinado órgão, se vai dar o efeito aditivo ou individual. Então, temos aqui um exemplo. Eu coloquei uma tabela onde tem a substância química na horizontal, exemplo, acetaldeído, acetona, benzeno, dioxano, e os órgãos afetados. Onde é que vem essa tabela aqui, professor Vieira? Isso vem da NIOSH, onde o mundo inteiro, principalmente os europeus, copiam dos Estados Unidos. Então, eu peguei dessa tabela, que já me acompanha há 30 e poucos anos na minha carreira, tem o sistema respiratório, a pele, o pulmão, os olhos, entre outros. Eu coloquei algumas substâncias químicas que é muito utilizado no nosso país, tipo acetaldeído, acetona. Então, imagina que num ambiente de trabalho, eu tenho aqui a substância química amônia, que causa um problema no sistema respiratório, segundo a ciência, e tem o dioxano, que causa problema na pele e no fígado. Se essas duas substâncias químicas estiverem presentes dentro do ambiente de trabalho e o trabalhador estiver respirando ambas, ela não vai ter nenhum problema de efeito aditivo. Ela tem um efeito simples, porque as substâncias não afetam o mesmo organismo. Então, você vai ter que saber a concentração dessa substância no ar, vai pegar o limite estabelecido, se for no Brasil, legal, se for em outro país, o científico, e dividir. A mesma coisa você vai fazer com a substância química 2. Se ambas forem menor do que 1, é seguro. Se for maior do que 1, tem risco. É o risco da substância química. Ok? Então, isso aqui é chamado efeito simples. Em contrapartida, se eu tenho essas substâncias que estão marcadas em vermelho, o estireno e o xileno, eles são da mesma família, hidrocarboneto de cadeia aromática. Eles vão para o mesmo organismo, ou órgão. Vai para a pele, vai para os olhos, vai para o sistema nervoso. Eu não posso mais fazer o conceito de efeito simples, que eles afetam o mesmo órgão. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer se a concentração do primeiro produto dividido pelo limite legal do primeiro produto. Só que eu vou somar com a concentração do segundo produto dividido pelo limite de tolerância do segundo produto. Se for menor do que 1, é seguro. Se for maior do que 1, é risco. Então, nós precisamos conhecer as substâncias químicas e os efeitos que ela causa em cada organismo. E, se ela estiver presente no ambiente de trabalho, fazer o chamado efeito aditivo. Com isso, você estará protegendo o trabalhador usando o conhecimento científico, o que não ocorre na nossa legislação. Bem, então vamos para duas coisas importantes. Existe o limite de exposição, que é estabelecido no mundo inteiro, onde o Brasil chama de limite de tolerância, e existe uma coisa, limite de percepção de odor. É quando a gente percebe o odor da substância química.
Quando o limite de percepção de odor é percebido e não atinge o limite de segurança estabelecido em lei, está tudo sob controle. Exemplo, amônio, o limite de exposição na lei é 20. Você percebe pelo odor em 5,75 ppm. Está seguro. Em contrapartida, eu posso pegar o metilciclohexanol, cujo limite de percepção de odor é 39. Desculpa, o limite de exposição é 39, mas eu só consigo perceber o odor dele a 480. Isso é crítico. Então, a gente não pode ter o nosso sistema respiratório, através das nossas narinas, como um detector. A gente não pode, porque as células olfativas são bloqueadas. E, às vezes, eu percebo o odor, mas eu já estou extremamente contaminado, porque ele excedeu. Então, a gente tem que identificar isto em fábricas, em plataformas de petróleo, onde tem a possibilidade de gás sulfídrico na extração do petróleo, a gente tem que usar máscara de fuga, a gente tem que ter sensores de gás sulfídrico, porque ele pode estar com uma concentração baixa, e a gente percebe, enquanto as células olfativas ainda não são inibidas, ou a concentração está tão elevada que bloqueou as células olfativas e você pode ter um risco de vida. Então, a gente tem que identificar isso. Não existe em literaturas legais e técnicas limite de percepção de odor. Só em literatura científica. Recomendo buscar o Irving Sachs, Enciclopédia de Saúde Ocupacional Norte-Americana, para que vocês possam encontrar os limites de percepção de odor de algumas substâncias já estabelecidas cientificamente. Isso não existe na nossa legislação. Bem, então qual é a legislação brasileira? É a portaria do Ministério do Trabalho, que estabeleceu as NR 1 a 28, mais as normas regulamentadoras a partir da NR 28, que chegou hoje até 37. Então, qual a NR7, que trata do Programa de Controle de Medição Ocupacional, a NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a NR15, que trabalha com as atividades de operações insalubres. Bem, na NR5 foi criado um mapa de risco, que define as cores para cada grupo de risco. Então, o risco físico, que são 8 que estão aqui presentes, eles são representados pela cor verde. O risco químico pela cor vermelha, o risco biológico pela cor marrom, o ergonômico pela cor amarela e o de acidente pela cor azul. Então, a substância química está aí. É a poeira, o fumo, a névoa, neblina, os gases e vapores e compostos, de uma forma geral, que são as misturas de substância química, que podemos colocar bem simples como a tinta, que são vários compostos químicos juntos para dar uma determinada tonalidade a ser utilizada. Então, a NR5 estabelece o risco químico. A NR9 estabelece só o risco de higiene, que é o agente físico, químico, biológico. Trata a mesma coisa, poeira, fumo, névoa, neblina, gases e vapores. Temos, dentro da NR9, medidas de controle que devem ser adotadas. A NR9 vai ser modificada a partir de janeiro do ano que vem. Ela vai ser uma norma bem mais simples. Professor, só um pouquinho. Eu só tenho 5 minutos para completar 1 hora de apresentação. Tá bom. Você pode continuar. Tá, vou fechar. Então, essas medidas de controles, elas deverão ser avaliadas. Então, tá lá, medidas de controle deverão ser adotadas, tal. Até a gente chegar aqui e diz aqui, ó, onde os resultados da avaliações quantitativas das da CGH. Em suma, o nosso legislador diz o seguinte, na nossa norma, na NR15, na NR9, nessas normas que eu falei. Se você tem limite de exposição estabelecido em lei, você segue os limites nacionais. Se você não tem, você segue a ACGH. Esse foi o princípio estabelecido em 1976 pelos elaboradores da legislação. Só que foi em 76, mas só foi publicado 2 anos depois, em 78. Nós estamos em 2021.
com uma defasagem de mais de 40 anos. Então, os nossos limites de exposição que estão dentro da legislação estão todos defasados no anexo número 11, que tem 135 substâncias químicas. Então, o legislador diz assim, se tem na lei, segue a lei, você tem que seguir as 135 na lei. Se não tem na lei, segue a CGH. Então, na CGH tem 700 e poucas substâncias químicas. 700 menos 135, você tem que seguir praticamente 565 substâncias químicas que são menos utilizadas no Brasil e deixa de utilizar com segurança as mais utilizadas. A legislação é pífia. Então, o que significa isso? O legislador não protege o trabalhador ao qual deveria proteger. Deveria ter limite de tolerância para ser seguido totalmente da CGH. Eu vou dar um exemplo para que a gente possa fechar a nossa aula, porque ela é uma informação muito grande. Se você entrar na legislação, o anexo 11 da NR15, e pegar uma substância química chamada 1,3-butadieno, o limite na legislação é 780 ppm. O limite hoje estabelecido na CGH é 2 ppm. Então, nós estamos 360 vezes maiores que o limite técnico. Nós, profissionais de segurança, fazemos uma medição no ambiente. Encontramos lá, supostamente, 300 ppm. 300 ppm é menor do que 780? É. Então, a atividade é segura, segundo o legislador. Só que 300 ppm é muito maior que 2 ppm. Esse trabalhador vai adoecer. E, para essa substância química, ele vai ter um câncer de bexiga. Aí ele entra com uma ação contra a empresa, pedindo reparação do dano. Se morrer, para a família. Se tiver vivo, para ele mesmo. É um processo administrativo, econômico e financeiro. E entra com uma ação de responsabilidade criminal contra os prepostos que deveriam zelar por segurança e não zelaram, que eram os profissionais de segurança, os profissionais de projeto, profissionais de operação, que deveriam colocar o ambiente de trabalho salutar e não colocaram, porque estavam seguindo uma lei obsoleta. Então, nós temos que nos documentar para que a gente não sofra um processo de responsabilidade penal que se subdivide em imperícia, imprudência e negligência. A imperícia é o despreparo de arte e ofício. Por isso que nós, professores, orientamos técnicos de segurança que deve conhecer os limites de tolerância nacionais e internacionais. Então, existem vários limites para que a gente possa concluir a nossa palestra, que existem vários limites, que ela é muito extensa e grande, vou colocar aqui para vocês, ela tem vários limites no mundo. Então, aqui eu posso colocar para vocês uma tabelinha que diz, existe limite nos Estados Unidos, limite na Espanha, na França, no Japão, na Alemanha, e esses limites são bem mais baixos que o limite brasileiro. É como se a gente fosse pegar aqui, ó, e colocasse aqui os indicadores americanos, tá aqui, ó. Esses indicadores americanos, eles estabelecem os limites para mais de 700 substâncias químicas. Está aqui, ó, na literatura dele. Ele define sobre TWA, STEL, etc. Tá, os limites estão aqui, ó, os limites americanos, que a gente segue. Aqui a gente pode pegar os limites da Alemanha, que está na tela. Tá? Eu vou colocar os limites. Difícil entender o idioma, né? Mas tem os limites, porque você segue o Código Internacional de Substância Química. Então, pelo número, você sabe qual é a substância química. Exemplo, acetaldeído. Você tem o CAIS, que é o controle da substância química. Com esse número 750700, você sabe o limite de tolerância, que no caso é 50 ppm. Não precisa saber alemão, você vai pelo CAIS. A mesma coisa, você pode pegar o da Espanha, o limite espanhol. A gente vira aqui e vai encontrar os limites de tolerância das substâncias químicas espanholas. Vou fazer uma rotação aqui para a gente ver. Está vendo? O CAIS da substância química aqui, ó. Vamos ver se a gente pega o primeiro lá. Aqui, ó, temos acetona, acetileno, né? Acetato de nitrilo, ácido acético. Tá? Podemos pegar os limites franceses. Né? Os limites franceses estão aqui. Está no Instituto de la Recherche, que é o Ministério do Trabalho francês. Então, os institutos franceses estão aqui. Ó. Tem os limites franceses. Temos o Japão, que no caso não está em japonês, está traduzido para inglês. Os limites japoneses. Então, nós podemos encontrar em vários países que
estão mais adiantados com o Brasil, limite de tolerância nos Estados Unidos, na França, na China, na Índia, em vários locais, e fazer uma tabela de limite de exposições, que é a tabela que vai estar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar para vocês nesse slide, que é o último, que é o que a gente fecha a tabela. Nós temos os limites de tolerância nacionais, estabelecido na NR15, no anexo 11, que é para gás e vapor, 135. Temos no anexo 12, que são 3 substâncias químicas apenas, sílica, manganês seu composto e asbesto e amianto, e temos diversas substâncias químicas minerais, vegetais e animais, temos pelos diversos de carneiro, de cavalo, de camelo, de tudo, de cachorro, de gato, que as pessoas respiram, vão para o pulmão e não tem limite. Temos as poeiras vegetais de pó de milho, pó de bagaço da cana, etc. E na nossa legislação só tem 3 agentes químicos. Temos dezenas de agentes químicos minerais, vegetais e animais. A tabela brasileira está aqui, vocês podem ver que nesse anexo 11, que está todo tabulado, você tem as substâncias químicas, que vai de 1 até a 204 substâncias químicas, mas elas têm sinonimias. Se a sinonimia, o limite de tolerância está em apenas uma das substâncias químicas, exemplo, vamos pegar aqui para a gente entender o que eu estou falando. Metilmercaptana, você tem o limite de tolerância aqui, ó, 0,4. Metanodiol, então você vai ter o limite em uma e não vai ter o limite em outra. Metanol, vide álcool metílico, não está o limite de tolerância no metanol, está no álcool metílico. Então, se a gente filtrar isso, nós vamos encontrar aí 135 substâncias químicas com limite de tolerância estabelecido na legislação. Esse é o nosso legislador. E os limites de tolerâncias internacionais é que é importante a gente ver. Então, é como se a gente montasse uma tabela, só para vocês entenderem, a gente escolhe algumas substâncias químicas aqui, tipo acetileno, etano, metano, acetona, fosfina, amônia, cloro, etc. Coloca o CAS delas estabelecido pelos padrões americanos, que é o número da substância química que identifica que esse número é o acetileno, que esse número aqui é a amônia. Coloca os limites de tolerância da ACGH, pega os limites de tolerâncias espanhóis, francês, alemão, japonês, aí brinca como você quiser e vê qual o que é mais baixo e analisa. Fazendo uma síntese, eu coloquei aqui, pegando a mesma base de horas trabalhadas, os limites de exposições parecidos, e a gente pode dizer que aqui, exemplo, na acetona, o Brasil tem 780 ppm, nos Estados Unidos 250, na Espanha 500, na França 500, na Alemanha 500, no Japão 200. Então, eu trabalhei numa empresa multinacional francesa, que é chamada Michelin, ao qual eu fui responsável para estabelecer os limites de exposição de substância química para todas as fábricas do mundo. Então, tinha que estudar os limites e as leis de cada país onde as fábricas estavam inseridas para fazer, na verdade, uma planilha para dizer se nós temos fábricas no Japão e as fábricas no Japão é 200 ppm e no Brasil é 780 ppm, significa que aqui é mais rigoroso. Por que que o japonês vai ter mais segurança e o brasileiro não vai estar? E a gente fez um referencial que colocava os limites mais baixos, independente da lei do país. Então, exemplo aqui você pode ver. Vamos pegar o chileno, ou xilol. No Brasil é 78, nos Estados Unidos é 100, na Espanha é 50, na França é 50, na Alemanha é 100, no Japão é 50. Então, você vê que a Espanha e a França estão mais baixos. E assim sucessivamente. Esse deve ser o princípio que o legislador deveria seguir para definir os limites de exposição que estão defasados de uma forma técnica. Só que depois dessa forma técnica entra a forma política. Esse limite é baixo, mas com esse limite baixo nós vamos ter problemas judiciais, nós vamos ter fábricas fechando, nós vamos ter trabalhadores desempregados, aí entra aquele clamor popular, uma comoção, e o limite que teria que ser 50, vindo de 500 para 50, ele acaba indo para 250. Acaba não chegando ao que a gente gostaria. O pior, se chegasse dessa forma, seria bom.
eu já tenho 40 e poucos anos de segurança e todos os limites de tolerância do ANR15 no anexo 11 estão desde o início que eu me formei. Passei a minha vida inteira em plantas de petróleo e petroquímica, fiz doutorado em química e continua tudo errado. Isso é uma vergonha. A gente tem trabalhadores se adoentando há mais de 40 anos, sabedor que esses limites não são os limites científicos para a proteção da saúde. E aí vai postergando, e não se leva a nada. Muda-se lei, mas os limites continuam mesmo. Então, você vê trabalhadores doentes, tem explicação técnica científica para isso. Pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, foi muito corrido, a apresentação ela é gigante, é uma apresentação para 3 horas, a gente só teve praticamente uns 50 minutos para falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tecer algum comentário, o momento é agora. Estou parando a apresentação para vocês. É muita informação num curto período de tempo. O que eu queria fazer uma síntese das perguntas é: existem legislações brasileiras para substância química. É o anexo 11, com 135 substâncias. O anexo 12, com 3 substâncias. O anexo 13, com 10 substâncias. E o anexo 13A, com 1 substância. Existem, nos Estados Unidos, 700 substâncias químicas. Nós não temos nem 160. A gente deveria seguir os países mais avançados, mas o legislador ele só manda seguir a diferença. Isso é preocupante. Isso já é assim há 40 anos. Então, eu já vi na minha vida vários trabalhadores se contaminarem, a gente não ter nenhuma precaução, porque não tem limites definidos, e você não pode proibir dele trabalhar. Esse é o grande problema. Você tem que permitir ele trabalhar. Eu já tive um caso que o trabalhador entrou na minha sala e perguntou assim: eu tenho risco de doença? Eu falei, claro que tem, porque você trabalha com tanta substância química que não está definido cientificamente as concentrações, e uma pode sobrepor a outra e te dar um efeito aditivo sinérgico potencial. Mas isso é ciência. O legislador não diz nada. Você pode trabalhar e não adoecer, como você pode parar de trabalhar e adoecer. Isso não tem ainda uma definição técnica científica. Tem umas que a gente sabe, tem outras que a gente não sabe. Então, a gente tem que trabalhar de forma técnica. O grande problema é você conseguir que o empregador siga a ciência e não siga a legislação. Esse é o grande pulo do gato que os profissionais de segurança têm que buscar dentro das organizações. Convencer o legislador, o empregador, a fazer prevenção baseado na ciência e não na legislação que se encontra obsoleta. Mais ou menos é isso que eu tinha que falar. Agradeço aí e fico aguardando qualquer pergunta que vocês desejem fazer. Tá bom? Então, tem alguém aí que eu não vi aqui no chat, só falou da apresentação, mas ela vai ficar disponível mais à frente. Tá? Só avisando que ela vai ficar disponível. O tema é muito complexo. Uhum. Na verdade, é muito grande, precisa de mais de que 2 horas de palestra. Mas a gente falou nos pontos básicos que eu queria tocar, o sistema respiratório, para que vocês possam entender que quanto menor a partícula, mais longe ela vai na árvore respiratória, os aerospersóides, e os gases e vapores vão para a corrente sanguínea. Nós temos que saber quais são as substâncias químicas, o que elas causam no corpo humano, seguir os limites nacionais e internacionais e convencer o empregador a fazer a proteção, já que nós desconhecemos o que ela pode causar no trabalhador. Celerino, por favor, faça a pergunta. Boa noite, professor Luiz. Boa noite. O que eu quero é muita coisa, e tinha muita coisa interessante aí. Eu teria muita pergunta, mas eu só quero perguntar uma coisa prática que já é do dia a dia da gente. Uma pessoa abastecendo com óleo diesel por um longo período de tempo, ele sendo a pessoa que abastece, ele pode, se ele, usando uma máscara comum, como essa máscara que a gente usa hoje, né, de pano, somente para proteção da Covid, a pessoa poderá ter algum problema futuro
de saúde? Olha só, o óleo diesel, ele já tem alguns limites de exposições definidos em alguns países. São poucos, a determinada concentração. O que é estabelecido dentro dessas legislações? Se a concentração estiver abaixo dos limites de exposições, teoricamente, não seria danoso para o trabalhador. Por que teoricamente? Porque você tem uma noção que a concentração hoje é X. Daqui a 20 anos, com a pesquisa, ela diminuiu. Então, você trabalhou pensando que era preventivo a 10 e, na verdade, era 2. Então, no Brasil, não tem isso. Você não tem limite para óleo diesel, significa que você pode ter o contato com ele. O óleo diesel é mais o contato de absorção cutânea. Mas, logicamente, se você pulverizar o óleo diesel, você vai respirar. Você vai trabalhar com um aerosol, então você tem que fazer a medição. Não tem limite. Se não tem limite, pela legislação brasileira, você pode até bebê-lo. É um absurdo, porque você não tem limite para isso. Então, não tem limite. O que você se contaminar não é considerado atividade de operação insalubre. Você não vai ter direito adicional de insalubridade, mas pode vir a adoecer. Entendeu? Não tem hoje uma definição para isso. As pessoas adoecem de determinada substância química ao qual não tem limite e não tem como provar que aquela doença foi decorrente daquele agente químico. É super complicado. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, vamos acabar mais cedo. Ainda mais quinta-feira, né? Mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que não tem ninguém mais para fazer a pergunta. Então, gostaria de agradecer novamente a você, Eduardo, como mediador, a Franciane, para apoiar, e até o Gilson aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a semana de vocês tenha tido um sucesso, acredito que sim. E fico às ordens aí para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Vocês têm meu e-mail. Boa noite a todos aí. Um grande abraço e sucesso aí na caminhada de vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos os alunos também presentes. Boa noite, então me despeço aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, foi muito bom. Franciane, obrigado pela ajuda.